Essa vitória, ela tem 3 divisões. O maior pedaço é da torcida do Grêmio, porque a torcida do Grêmio jogou junto o tempo inteiro. O torcedor do Grêmio, por mais que reclame, faz parte de reclamar, mas ele não desiste nunca de agarrar a mão do time. Ela tem uma segunda parte, que pra mim é o melhor jogador em campo do Grêmio, que ele se chama Alisson. Como disse o Charlie Veloso na narração. O gol começou em Eldorado do Sul e terminou no Uruguai com o gol do Kik. E o Kik é a terceira parte valiosa desse jogo. O Kik Oliveira, ele tá longe de ser um craque. E nunca foi taxado assim de craque. Mas ele é um jogador que em tão pouco tempo ele entendeu o jeito que o torcedor exige que qualquer jogador que chega aqui para vestir a nossa gloriosa camisa precisa atuar. É comovente a forma que o torcedor do Grêmio vem sofrendo constantemente. Em todos os jogos. Nós não temos nada. O time do Grêmio não tem uma jogada ensaiada, o time do Grêmio é bravura. E esse gol que acontece aos 32 minutos é um gol da bravura. Porque um menino que vem da base, que foi criado em Eldorado, e que ele precisa ser titular. Eu não sei o que vai fazer, quem é que o Mano vai tirar, o que o Filipão vai dizer, o que acha a direção do Grêmio, pouco me importa. O Grêmio precisa colocar o Alisson como titular. O Alisson tem que jogar desde o início do jogo. Porque o Alisson traz uma bravura. O Alisson teve uma jogada no começo do segundo tempo, logo que ele entra, com poucos minutos em campo, ele pega a bola, ele vai pra cima do adversário e daqui a pouco ele viu que já não tem mais espaço e ele tenta dar a volta no próprio corpo e quando ele olha pro lado, não tem ninguém, porque o Grêmio é um marasmo, os jogadores não se aproximam pra dar opção de jogada. E não tendo ninguém, o que ele fez? Não, peraí, eu não vou desistir. Ele vai, ganha na velocidade e tentando cruzar, ele cava um escanteio para o Grêmio. Esse menino precisa ser titular. Para mim, o Alisson é o melhor jogador em campo do Grêmio, mesmo não tendo jogado os 90 minutos. E o Kik é a bravura. O Kik põe ele para a direita, ele vai, põe pela esquerda, ele vai tentar o drible, ele vai tomar pancada. É claro que tem algumas situações que nós precisamos lembrar. O Grêmio foi altamente prejudicado pelo árbitro Bruno Arleu. Altamente prejudicado. O lance em que, de maneira criminosa, o jogador do Santos, o zagueiro do Santos, vai no tornozelo esquerdo do Dodi, aquilo é lance para cartão vermelho direto. E logo depois, o mesmo zagueiro faz um pênalti no Cristaldo e na cara do juiz. E o juiz não marcou. Mas eu não entro nessa de complô, porque para mim os árbitros são ruins. E eu faço uma campanha para que não tenha a profissionalização da arbitragem. Eles não merecem condição de trabalho. Eles não tiveram até hoje, eles não merecem daqui para frente. Tem que botar robô para cuidar do futebol. Agora o Grêmio, Mano Menezes e Filipão, por favor. A gente precisa encontrar uma forma que ela seja minimamente coerente com o tamanho do Grêmio. A gente sabe que a gente não tem o melhor elenco, que nós temos vários jogadores que nem deveriam estar com a camisa do Grêmio. Mas diante deste time que nós temos, é impossível que a gente não possa praticar um pouquinho mais de futebol, que a gente não possa entregar um pouquinho mais de organização. O Grêmio peca no meio de campo, o Grêmio peca na costura da bola que sai dos zagueiros para a linha de volantes. O Cuejar até hoje, ele não tem condição de jogar 90 minutos, isso é inexplicável. O Cuejar atravessou 2 bolas hoje, que se a gente olhar no futebol de várzea, qualquer guri que está começando a jogar não vai atravessar. É um jogador experiente, ele precisa entender o que está acontecendo. Os nossos meias, quando está o Cristaldo em campo, a gente pede o Monsalve. Quando entra o Monsalve, a gente vê que quem tinha que jogar era o Cristaldo. Então, por mais dificuldade que o Mano Menezes tenha hoje, mano, tem algumas coisas que tu precisa definir. Por exemplo, mano, vamos lá. O Gemerson não pode jogar, tá? Porque por mais hoje que ele não tenha sido capital, ele não tenha errado em lance capital, o Wagner Leonardo precisa e merece ter um zagueiro melhor ao lado dele. Ponto 2. O Edenilson, mano, ele não pode ser capitão do Grêmio. E quando tu tira a tarja de capitão do Edenilson, tu não pode entregar pro Cristaldo, porque o Cristaldo também não pode. Então hoje o capitão do Grêmio terminou com a terceira troca de capitão, caiu no braço esquerdo do Wagner Leonardo. Deixa o Wagner Leonardo ser capitão do Grêmio. Porque são poucas coisas, mas a gente não vai ter grandes mudanças, senhores. Até o momento lá da metade do mês de junho, e nós temos mais 1 mês e meio até lá, o Grêmio não tem como contratar e nós vamos ter que nos contentar com esses jogadores que aí estão. Então o que a gente precisa exigir, e aí parabéns ao torcedor do Grêmio, aos mais de 27 mil torcedores que se fizeram presentes na arena, que protestaram, sim, tem que protestar contra a direção, tem que vaiar jogador que é ruim, tem que ser assim. Esse é o torcedor do Grêmio, esse é o estatuto do Grêmio.
O estatuto do Grêmio sempre foi de bravura e não de bunda molice. Os times que aqui vêm, que vêm para Porto Alegre, para dentro da arena, eles têm que temer o Grêmio igual eles temiam quando iam jogar no Olímpico. E isso a gente só vai reconquistar com bravura, mostrando para os caras que não dá para chupar bala, não dá para piscar o olho nem um minuto, porque se piscar o olho o Grêmio vai conseguir vencer. Mas isso hoje foi graças ao torcedor, graças ao Alisson, que precisa ser titular, graças ao Kike Oliveira, que de novo demonstrou que tem capacidade sim de jogar em qualquer lado do campo que colocar ele. Agora, o Arezzo, mano, poderia e deveria ter entrado antes, porque o Bright White estava inoperante e porque o Bright White já tinha cartão. Então tem algumas pequenas modificações que elas passam necessariamente pelas mãos do Mano Menezes, independentemente do período e do tempo que ele esteja no comando do Grêmio. A gente precisa ter isso. O Grêmio precisa ser respeitado. Os adversários perderam o respeito pelo Grêmio e isso dói demais. Ver o Santos, um time que está caindo aos pedaços, que acabou de trocar treinador, que tem torcida organizada invadindo o CT para cobrar jogador, que tá todo bagunçado, e ver o Santos chegar dentro da nossa casa, apontar pra gente e nos causar algum tipo de preocupação, isso dói muito. Isso é a falência do nosso futebol. E isso não pode acontecer. E isso não vai acontecer, mano, desde que tu escute o que esse torcedor tá pedindo. Tem que respeitar o que o torcedor tá pedindo. Não dá pra entregar a braçadeira de capitão pro Edenilson. E esse menino, Alisson, ele tem que ser titular, inclusive na vaga do Edenilson. Essa vaga do aberto pela direita, o Edenilson não é esse jogador. Esse jogador é o Alisson. A gente precisa pedir a partir de agora o Alisson no time titular. O Grêmio ganhou, é claro que não está tudo resolvido, mas não vai ter nada resolvido. A gente agora tem que se permitir comemorar essa vitória sim. Vai ser muito difícil daqui para frente. Infelizmente tem tudo para que a gente tenha um campeonato disputando os 45 pontos para, sabe, respirar mais tranquilo e afastar qualquer possibilidade da zona da confusão. Essa é a nossa realidade de momento. Agora, hoje, a gente precisa comemorar. Parabéns, torcedor do Grêmio que foi na arena e que empurrou o tempo inteiro. E quando teve que vaiar, vaiou. Não entra nessa de amor incondicional coisíssima nenhuma. Não é assim, não. O Grêmio não foi forjado nos anos vitoriosos com essa bobagem de amor condicional. Quem não merece vestir a camisa do Grêmio tem que ser vaiado e não pode vestir a camisa do Grêmio. Agora, quem merece, a gente tem que empurrar. E agora a gente tem que pedir muito. Muito, com toda a força dos nossos pulmões. O Alisson precisa ser titular do Grêmio. O Alisson é titular do Grêmio a partir de agora. Vai ser muito difícil, mas a gente vai conseguir reverter esse quadro terrível de um futebol paupérrimo, de um futebol pobre, que a gente não consegue demonstrar força contra quase nenhum adversário. Vai dar certo, mas a torcida é fundamental nesse ponto.